Bom dia, pessoal. Hoje, dia 25 de outubro de 2024, sexta-feira, um dia de sol aqui em Guarapau, tá quentinho, e eu espero que vocês estejam bem. Eu quero falar um pouquinho e muito rapidamente sobre assédio moral e assédio sexual. E é legal a gente falar sobre isso porque hoje em dia dá a impressão que nós, assim, os mais velhos, somos uns dinossauros nesse mundo, né? Porque quase tudo que a gente aprendeu e que a gente fez durante a nossa vida, de repente chega alguém para nós abruptamente e diz assim: isso você não pode fazer mais. E com um certo exagero. Então eu vou explicar rapidinho para vocês o que é o assédio moral e o assédio sexual. Assédio por si só é incômodo, né? É atitude repetitiva de incômodo. Tá? E o que é um assédio sexual? Assédio sexual é aquele incômodo de uma pessoa que quer convencer a outra a se relacionar com ele. Tá? E muitas vezes o assédio ele ocorre com pessoas que têm superioridade hierárquica, né? Professores, chefes, esses são os assediadores, né? Tem o incômodo também, a importunação, que daí são muito parecidos, mas o assédio normalmente diz respeito à questão da superioridade hierárquica, né? Essa autoridade. O assédio moral, da mesma forma, é o incômodo, né? Aquilo que ofende as outras pessoas. É a piadinha, é, é o desmerecimento, a desvalorização, é exigir da pessoa aquilo que ela não pode fazer, botar defeito nas coisas que ela faz. Esse é o assédio moral, que também normalmente é cometido por pessoas que têm superioridade hierárquica, né? Embora exista assédio moral horizontal e o vertical, né? O vertical daquele superior e o horizontal entre os iguais. Aí a gente vê assim, o pessoal da, da minha geração, a gente fazia piada de todo tipo com todo jeito de pessoas, né? E a gente ofendia as pessoas sob o pretexto de estar fazendo piada com isso. Assim também a gente saía e bebia e se comportava mal. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, eu como homem, eu me preocupo muito com as nossas responsabilidades de homem. E não sei se vocês já pensaram nisso, mas nós gastamos fortunas dos nossos impostos. Lógico que o dinheiro que se entrega na mão dos outros normalmente é desviado para alguma finalidade que você não concorda, né? Mas pensem, quanto sujeito se acidenta e vai para o SUS, da despesa para o SUS, todos os dias por mau comportamento? Quantas pessoas exigem polícia, bombeiro, juiz, promotor, porque não se comportam direito? Quantas pessoas que exigem que exista uma estrutura muito elaborada e muito bem remunerada de publicanos aí, quer dizer, de fiscais e auditores de Receita Federal, Estadual e Municipal, porque as pessoas não pagam seus impostos direito. Vocês percebem? É mais ou menos assim. Quanto mais se furta e rouba carro num lugar, mais caro fica o seguro. Quanto mais nós nos comportamos mal, mais nós gastamos do nosso dinheiro, da nossa energia com funcionários públicos e com o Estado que vai ter que custear a nossa segurança, que nós não temos. E isso não funciona. Mas nós temos que assumir como homens a nossa responsabilidade. Isso começou lá no Gênesis, Gênesis 2,16. Lembram o que Deus falou para o homem? Não toque no fruto da árvore do bem e do mal. Não é para você comer daquele. Pode comer todo o resto, aquele não. O homem foi.
E lá no Gênesis 3:12 começa a mostrar o porquê que nós somos complicados e não gostamos de assumir nossas responsabilidades. Né? Deus perguntou para o homem, viu, você comeu? O homem falou, foi a mulher. A mulher que me convenceu. E a mulher foi a cobra. Né? Então ninguém tinha culpa no negócio, ninguém assumia. É interessante isso aí. É muito interessante. E vocês veem, indo mais para frente na Bíblia, o exemplo de um homem que por não cumprir bem suas obrigações, que é o que mais existe no mundo, né? Que era o Davi, lá em 2 Samuel 12:10, quando houve o episódio da Batseba, o profeta Natan falou para ele assim, ó, não se apartará a espada da tua casa. Da tua casa. Então não só ele ia pagar, ontem nós falamos sobre nossas responsabilidades, como toda a casa dele. Tá? Toda a casa dele. Mas vocês veem lá o outro sujeito, lá, o Obed-Edom, está lá em 1 Crônicas 13:14, que foi um cara que agiu diferente. E cuidou da Arca da Aliança, tinha uma vida com Deus e trouxe bênção para sua casa. Vocês podem interpretar a sua casa como a sua família, a sua sociedade, a sua cidade, o seu país. Né? Quando nós nos comportamos mal, nós trazemos consequências. Né? Vocês lembram da regra de ouro do cristianismo, de quase todas as religiões? Está lá em Mateus 7:12. Né? Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Então, assim, vamos pensar nessa questão do assédio, né? Então, a gente fazia bullying com todo tipo de gente na escola, tá? Com os gordinhos, com os afrodescendentes, com os japoneses, todo mundo que tinha um pouquinho diferente, com os muito feios, né? A gente tava sempre fazendo piada com eles. Sempre fazendo piada. E isso era uma coisa que a gente tinha assim como uma forma de se enturmar, né? No nosso grupinho ali, a gente ser engraçado e tal. Mas nunca conversamos sobre isso do ponto de vista do ofendido, né? E quando a gente sofria o bullying. Por quê? Porque quando a gente sofria o bullying, a gente tinha uma tendência a replicar esse bullying numa outra pessoa. E não é assim que funciona o negócio, não é assim que a banda toca. Tem pessoas que sofrem problemas psicológicos durante a vida inteira por causa de bullying que sofriam na infância. Tem pessoas que se suicidam por causa do bullying sofrido na infância. Hoje está muito moderno o bullying sofrido pela internet. As pessoas ficam falando mal das outras na internet e às vezes alguém fica tão ofendido que acaba desmoronando, acaba se suicidando por causa daquilo lá. O fato é que conscientemente poucas pessoas assumem o risco e têm a vontade de causar mal e causar danos psicológicos para os outros por toda a sua vida. Né? Mas às vezes por maldade, mas muitas vezes por ignorância ou por querer se enturmar, ou mesmo por replicar o assédio sofrido, as pessoas começam a assediar outros também. E por causa do exagero, é aí que entra a questão da gente assumir a responsabilidade, foi o nosso exagero que ocasionou tudo isso. Vejam, por exemplo, hoje você não pode chegar para um filho seu e dar uma surra nele na frente dos outros, que você vai preso. Tá? Por que nós chegamos nesse ponto? Você não pode disciplinar o seu filho? Pode sim, você tem o poder disciplinar. Só que houve tantos pais que espancaram seus filhos desmedidamente, que agrediram e abusaram seus filhos, que hoje se fez uma lei extremamente rigorosa. Muito rigorosa. Por demais rigorosa para os pais normais. Mas existe por causa dos exageros. Você tem leis de proteção às mulheres hoje que são horríveis. Que elas podem fazer com que a mulher coloque o marido numa situação muito difícil. Eu já escutei mais de uma história de mulheres que se bateram em árvores, se bateram nas portas, e daí chamaram a polícia para prender os maridos. E aí? Daí você tem que provar que não fez aquilo, né? Mas é difícil. Mas por que isso chegou nesse ponto, dessa proteção exacerbada à mulher? Porque teve muitos homens que abusaram sua condição de marido, que achavam que podiam maltratar as mulheres, que podiam bater nessas mulheres, que elas eram suas propriedades e, enfim, ofender as mulheres, né? Desvalorizar as mulheres. Hoje você tem uma proteção muito grande para as mulheres. E tudo isso hoje está vindo de forma
muito exagerada. Na questão do assédio, como eu voltei no assédio sexual e no assédio moral, a proteção também ela é muito exagerada. Muito exagerada. Mas por quê? Por causa de pessoas que foram muito ofendidas. Porque nós, como homens, exageramos. Nós, como homens, saímos da nossa responsabilidade ali de cuidar das coisas direito e fizemos coisas além do que podíamos, fizemos coisas erradas. Aí o que tem? Você tem que pegar e criar um estado que nem um elefante desse tamanho para proteger os ofendidos, e nós temos que pagar por esse estado desse tamanho e ainda temos que conviver com os exageros que muitas vezes não concordamos. E assim vai, né? Assim vai. Aquela piadinha do seu amigo escurinho lá que você ficava tirando sarro dele, botando apelido, que você achava engraçado, e ele estava se sentindo ofendido, magoado, e agora, se você começar a fazer aquelas piadinhas, você vai enfrentar um processo criminal por racismo. No trabalho, você ficava ofendendo seu amigo lá que tinha um problema, ficava dando ordens exageradas para seus subordinados e querendo se relacionar com as mulheres que trabalhavam lá, né? Indo atrás da empregada e tal, da secretária, como tinha antigamente. Hoje em dia vai enfrentar um processo, assédio, estupro. O estupro tem uma gama assim de condutas lá inacreditável. Por quê? Por causa dos abusos que as pessoas cometeram. Mas eu queria deixar para vocês essa palavra para vocês pensarem nisso, a respeito das nossas responsabilidades que a gente falou ontem, né? E a respeito da regra de ouro, né? Como ela é simples. Aquilo que você não gosta que façam para você, não faça para os outros. E aquilo que você gosta que façam para você, faça para os outros. Você não vai encontrar muita retribuição por aí, tá? Jesus, no caso dos leprosos, curou 10, um voltou para agradecer para ele. Mas você vai viver muito melhor. Vai fazer a sua parte e vai obedecer a palavra de Deus. Ensine isso para os seus filhos também e você vai ver como eles vão ser cidadãos melhores no mundo. É por aí. Deus te abençoe muito.